Venha para o novo ensino médio Dom Bosco e construa o conhecimento de maneira sólida e atualizada. O Dom Bosco oferece um ensino que privilegia a autonomia da aprendizagem, mas sem abrir mão da sistematização. Uma formação completa, alinhada à BNCC com orientação profissional, laboratório de redação e aulas de atualidades. Aqui preparamos o aluno para enfrentar vestibulares e desafios da vida adulta. Escola Dom Bosco, educação infantil, ensino fundamental e novo ensino médio. Matrículas abertas. Rua Maranhão 439, Centro. Diante das mudanças radicais causadas pela pandemia, o Dom Bosco precisou se reinventar e questões como saúde e bem-estar da comunidade escolar exigiram cuidados redobrados. Para evitar a disseminação do Covid-19, o Dom Bosco de Imperatriz segue em todas as medidas estratégicas e orientações do Ministério da Saúde. Todo o ambiente escolar é pulverizado de forma cautelosa e minuciosa diariamente no turno da tarde. Após 1h30 da pulverização, as carteiras são desinfectadas com pano úmido e álcool. As paredes, portas e pisos são lavadas diariamente com água e sabão, deixando assim o ambiente escolar mais seguro para os alunos, educadores e colaboradores, fazendo com que os pais sintam-se mais seguros e tranquilos ao deixar seus filhos na escola. O Dom Bosco sempre preocupado com a saúde e bem-estar da nossa comunidade escolar, porque esse é o dom em que você confia. Venha você também fazer parte da família Dom Bosco. Matrículas abertas. Rua Maranhão 439, Centro. Para você, pai, eu vou dizer como uma pessoa que já foi aluna de ensino médio, de escola, para o seu filho, o estudo dele não é apenas uma obrigação que ele segue, também é um sonho, é uma preparação para o sonho que ele vai querer realizar quando for para a universidade. Mas eu queria te pedir para você não colocar a educação do seu filho em segundo plano. O Dom Bosco é uma escola preparada para poder permanecer com uma educação de qualidade, mesmo nesses tempos tão difíceis. E nesse momento é importante entender que a educação ela não é um gasto, ela é um investimento. Você está investindo no sonho do seu filho, no futuro do seu filho, na construção do seu filho como um bom cidadão daqui a uns anos. Então eu queria deixar esse recado no coraçãozinho de vocês e dizer que é complicado para todo mundo, está um momento muito delicado, mas a educação é uma coisa em que a gente não se mexe. Olá a todos que nos acompanham, eu sou o Ed, gerente de marketing da Escola Dom Bosco, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vale a pena a gente rememorar a história, que é a nossa querida Vitória Késia, que concluiu em 2019, e agora nós vamos poder entrevistá-la e saber, dentre todas as atividades que foram realizadas, a sua rotina de estudo, que pode ser atribuído para os nossos alunos de hoje conquistarem uma vitória assim tão expressiva que eu acredito que deu muito orgulho aos seus pais. Vitória, fala para mim que curso que você está hoje. Como é que está a sua rotina hoje com a faculdade? Eu curso medicina. Olha,
Não tá fácil, tá bem puxado, bem corrido. Eu nunca dormi tão pouco, mas eu tenho certeza que cada fase vale muito a pena e tô tentando tirar o melhor de cada momento. No momento, na minha turma, eu estudo com a Duda. Ela formou na escola um ano antes de mim. E também na turma de formação ano passado, a Bia, que também formou com a Duda, também tá fazendo. Ela mora aqui no condomínio, inclusive, a gente se ajuda às vezes. Para você entender melhor, hoje ela faz medicina na UFMA, mas nem sempre foi assim. Conta para nós um pouquinho da tua trajetória escolar. Eu acho que eu me decidi pelo curso de medicina desde que eu era muito nova. A minha mãe, ela trabalhava no hospital municipal da nossa cidadezinha lá em São Paulo. E aí, direto, tanto eu quanto meu irmão, a gente ia lá, visitava, trabalhava no centro cirúrgico de lá. E a gente visitava, eu acho que ali eu meio que me apaixonei por essa área, né? Gente, como ela colocou o irmão dela no cenário, apesar dele estar aqui do ladinho, a gente não tá filmando ele, permita eu apresentar para vocês quem é o irmão dela. Assiste o vídeo aí. Dom Bosco na OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia. Dos 12 classificados no estado do Maranhão para a segunda etapa B da OBB, 3 são de Imperatriz e são alunos Dom Bosco: João Victor de Oliveira Carneiro, Nicole Veloso da Costa, Matheus Emanuel da Silva. E aqui na escola Dom Bosco, quando ele traz uma medalha, é a garantia que esse aluno está preparado para o que aparecer na vida dele. Matheus Emanuel, maninho! é que ela é o fã número 1 do Matheus. Sou. Ele é esse jovem aí, esse Papa Medalha, que por acaso está aí na semifinal de Biologia. Um orgulho não só para o Dom Bosco, mas para o Maranhão. Das 3 colocações que nós tivemos, 3 alunos Dom Bosco, que por acaso nosso querido Matheus é um deles. Então dá para você ter uma noção do peso educacional que essa família carrega. São alunos que de fato vale a pena todo o nível de produção para falar sobre estes resultados. Sim, mas você estava aí toda feliz com o maninho, como é que é esse negócio aí? É porque eu tenho orgulho demais do meu irmão, Matheus, assim, me enche de orgulho. Ô Levi, tu consegue filmar o Matheus aí? Ele tá assim meio escondidinho aqui, mas consegue filmar ele aí? Nosso produtor tá colocando a imagem do Matheus. Olha, dá um sorrisinho lá, cena aí. Para vocês entenderem, nós estamos aqui no ambiente da casa dela. Essa ideia de estúdio eu acho muito interessante, mas a gente trazer a proximidade da produção, mostrando o cotidiano das famílias, eu acho mais interessante ainda. Vitória, você entrou lá na 6ª. No 6º ano, isso, 2013. Eu tinha acabado de chegar em Imperatriz. E aí, desde que eu cheguei em Imperatriz, eu só estudei lá, no Dom Bosco. O que você pode falar para nós sobre a estrutura, o processo educacional da escola? Eu gosto da ideia do Dom Bosco de não querer preparar os alunos para o vestibular só quando chega no 3º ano. Porque isso não dá certo, sabe? Você querer pegar apenas o último ano para pegar o prejuízo de todos os outros anos, não dá certo, sabe? E se der certo é custando muita coisa e não vale a pena. Saúde mental, no caso. Né? Principalmente. E a saúde mental vai ser muito necessária na faculdade, eu já digo isso. Então, eu acho que desde que eu entrei no Dom Bosco, logo no inicinho ali, no 6º ano, a escola sabia desse meu objetivo de passar em medicina na faculdade pública. E durante todo o meu fundamental maior e no ensino médio, então, eu já tive essa preparação mais direcionada mesmo. E me ajudou demais, com certeza, sem dúvida. Uma coisa que eu acho muito interessante é que se a gente fizer um vídeo e produzir um material, venha para a Escola Dom Bosco, aqui você encontra os melhores ensinos, a gente jamais conseguiria ter essas sacadas que vocês estão nos dando. Porque, de um modo muito simples, você consegue falar para o aluno que a escola prepara ele para o vestibular não só no último ano. Em qualquer comercial que eu tentasse fazer, que eu tentasse falar sobre isso, eu não conseguia dizer isso com tanta clareza como você acabou de dizer. Dentre essas preparações, o que contribuiu muito para que você conseguisse estar hoje, no nível que você está? Assim, quando você quer concorrer para um curso como medicina, por exemplo, então é interessante que você domine bem o conteúdo, só que sabendo que todo mundo ali que quer a vaga domina o conteúdo. Eu acho que o que muitas vezes custa a vaga num processo de vestibular é você não ter técnica de prova. Então, por exemplo, o Enem, que foi por onde eu consegui entrar na minha faculdade.
não é a quantidade de questões que você acerta, são as questões que você acerta. No último Enem que eu fiz, eu acertei 38 de matemática. As que eu errei eram todas as difíceis. E foi isso que ajudou a minha nota a subir. E como o Dom Bosco a gente faz simulado desde muito cedo, a gente acaba tendo que aprender isso. Gente, o desafio aqui é grande. Vocês notaram a quantidade de palavras que ela assimila em 1 minuto? Até pra gente fazer uma pergunta é difícil, ela é muito bem articulada. Mas eu vou tentar simplificar o que ela diz. No Enem, por exemplo, como é que a gente sabe disso? Porque graças a Deus hoje a gente tem uma das melhores plataformas de ensino, que é o Poliedro. Um abraço aí para nossa querida Vânia, ela nos explicou algo que a gente já sabia, mas clarificou ainda mais na nossa mente. Se você chega lá querendo acertar tudo, naquele joguinho que era muito conhecido antigamente, marca uma pula outra, marca uma pula outra. No Enem eles sabem quantas perguntas tem ali difíceis e quantas são fáceis. Se você acerta 2 difíceis, 3, 4 difíceis e erra uma fácil, logo tem um chutômetro rolando aí. E quando você tem um nível de consciência maior com as questões, ainda que você erre de fato as difíceis, quer dizer que você está indo na direção correta. Não, ele errou as que tinha que de fato errar. Ele não está aqui arriscando ou chutando. Esse aluno, ele sabe o que está fazendo. Então foi mais ou menos isso que a Vitória quis dizer. Exatamente isso. Fazer Enem cedo também é importante, porque eu, como atendo muito no consultório, principalmente a partir de setembro, começa a chegar muito adolescente surtado, com medo do Enem. E muitos deles já estão no 2º ano, 3º ano. E ali que eles vão saber o que é uma prova de Enem, porque até então alguns fazem simulado de escola, outros nem isso tem, né? Nem são todas as escolas. Esse assunto ficou interessante. Pois é, e aí o que é que meus filhos desde pequeno, o que é que eu ensino eles? A fazer prova. Eu ensinei eles muito pequenininho. Não tenham pressa, leiam a prova com calma. Questões fáceis vai pular nos seus olhos, você já responde. E psicologicamente falando, que eu também ensino meus pacientes, a tendência é a nossa atenção sustentada no decorrer do tempo e diminuindo. Então, às vezes você começa muito bem uma prova, mas questões fáceis estão mais no final dela, você começa a errar. Não porque você não saiba, mas pelo déficit de atenção. Ela começa a cair automaticamente, entendeu? Que é o que a gente chama de atenção sustentada. Então, o que eu ensinei eles? Leiam a prova, porque vocês já vão pegar as questões fáceis, já respondam. Porque aí não tem erro depois, pelo estresse do tempo, e vocês começarem a errar questões fáceis. Deixa os difíceis para vocês ir fazendo depois, entende? Eu sei que você está em casa. Nossa, mas assim eu também passava, com a mãe psicóloga. Mas eu quero dizer que ela começou sendo psicóloga da escola Dom Bosco. Aí na sua escola, você tem psicóloga? Você ensinava, você falava sobre esses assuntos com os alunos na sua época? Aliás, muitos alunos que hoje, da época que eu entrei no Dom Bosco em 2013, que foi quando eu cheguei aqui também, né? Aí passou alguns meses, eu fui trabalhar lá. Eu fui trabalhando isso com eles e hoje alguns deles já estão formados, outros estão inclusive na universidade, onde eu também trabalho, e eu vou encontrando com eles. Mas aí as pessoas pensam que é mágica. E não é. E eu lembro que no Dom Bosco, a Rosanira, a Beth, sempre falava assim, explica para os pais como é que você fazia com seus filhos. Tem rotina que você não vai implantar depois que eles estão grandes. É quando são pequenos. Isso é importante. Então, quando eles começaram a estudar muito cedo, os dois, com 2 anos e meio. Então, eu e o pai nunca deixamos de comparecer a uma reunião. Nunca deixamos de ir lá buscar um boletim e saber como estava. Se eu não podia ir, ele ia. Nunca. Levi, eu vou pedir uma pausa aqui, porque não tem microfone para todo mundo, mas mostra o pai aí assistindo a TV. Mostra o pai. Mostra o pai aí, Levi. O pai tá aqui. Ela disse que não faltava nem reunião, ia faltar numa entrevista como essa. Ah, não vai. Mostra o pai aí. Ele está sorrindo aqui de máscara, está aqui com a gente. Gente, levando em conta que além da gente estar no ambiente familiar deles, a gente está aqui com uma certa distância bem interessante um do outro. E eles são família, né? Então é com essa proximidade. Tá todo mundo testado negativo. Tá? Já está vacinado, né? Eu estou imunizado, o pai já tomou, logo a Vicky já toma também. Mas eu acho importante fazer esse ponto. Porque como psicóloga escolar, eu sabia mais dos alunos do que os próprios pais. Isso também dói, isso também machuca de ver que eles compartilham mais com você, porque os pais vivem uma correria tão grande
que não para olhar. E eu fazia perguntas simples para os pais. Quem é o melhor amigo do seu filho? Qual é a matéria que ele mais gosta? Qual é a comida? Tinha pais que, acreditam, não sabia nem qual era o ano que o filho estava. Gente, vocês não perceberam, mas ela abriu um ponto e vírgula bem grandão aqui para falar sobre psicologia, e é muito válido, porque ela começou exercendo essa linda profissão no Dom Bosco, e eles tratam disso constantemente. A importância disso, a importância desse suporte na saúde mental, e que o Dom Bosco se diferencia também por dar essa assistência. Mas eu trago esse parênteses porque as pessoas veem o sucesso, mas não veem o percurso. E eu entendo também, a escola vai ser sua parceira nesse processo de educar, ensino-aprendizado, mas a rotina de estudo, o participar da vida escolar, isso é da família, entende? Então, você vê, o Matheus é o medalhista, a Vitória entrou em medicina, mas por trás existe o pai, a mãe, no caso, existe uma escola que juntos formaram essas pessoas, estão formando, né? Matheus ainda está no 2º ano. Deixa eu ver se eu entendi, mas você quer dizer que com acompanhamento simples, de saber quem é o melhor amigo, o que ele gosta de comer, que ano que está estudando, não precisa nem necessariamente os pais serem psicólogos, basta um acompanhamento simples. Não, bastam ser pais. Basta ser pais. Então, quando eles começaram a parte de avaliação para valer, 1º ano, 2º ano, 3º ano, eu e o meu esposo, a gente sentava, fazia tarefa junto, então a gente sabia como é que eles estavam indo. Você abriu um ponto e vírgula muito importante na questão do profissional de psicologia. Esse ano, mais do que nunca, essa profissão se tornou muito evidente. Quase, né? 500% de aumento desde o início da pandemia, segundo os estudos do próprio Conselho Federal. Isso é importante falar, que a psicologia é o que estuda processos mentais e comportamento. Então, se você é ser humano, então você faz parte dos estudos da psicologia. E não tem nada a ver com loucura. Na verdade, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, por não ser a cerne da entrevista, mas de pensar quem é 100% normal, né? O que seria uma pessoa 100% normal? Você é, Vic, 100% normal? De jeito nenhum. Eu acho bacana porque o Matheus mesmo, olha, ele tá aqui no celular, mas tá ligado na entrevista, gente. Olha o Matheus aí. Ele é o primeiro que fala: mãe, precisa voltar para terapia. A Vitória: mãe, precisa arrumar um tempo para ir para terapia. Porque isso dentro da minha casa é uma desconstrução muito tranquila, de entender que tem demandas que eu não vou dar conta e eu preciso de um profissional para me auxiliar nisso. E eu, embora eu seja psicóloga, que eu sou mãe, né? Então, tem papéis que acabam sendo diferenciados. É lógico que essa técnica da psicologia me ajudou a inserir nos meus filhos um comportamento, como eu falei, que é desde a infância. Tanto que quando eles chegaram no 5º, 6º ano, eu nunca fui uma mãe de falar: tem prova, vai estudar. Não, porque eles já sabiam o compromisso deles. Para vocês que estão nos assistindo, nós estamos com um bate-papo aqui muito bacana. Eu cheguei para entrevistar e nem perguntei como é o sobrenome da família. Aqui é a família? Silva. Em coro de novo, aqui é a família? Silva. Estamos aqui entrevistando a família Silva, que tem assim muita coisa legal para compartilhar conosco, em especial no que se refere à educação de seus filhos. A nossa querida amiga e irmã em Cristo e profissional da psicologia, Sheilani, está dando os seus pontos. Mas a gente abriu esse parêntese falando da importância de um acompanhamento psicológico, porque é algo que tem no Dom Bosco. E é algo que o Dom Bosco já tem há muito tempo, mas em especial para falar dos alunos que, quando chegam no último ano, querem recorrer a tudo que precisavam ter buscado desde cedo para, por fim, dar conta de um teste tão severo como é o Enem. E aí eles surtam, Sheilani. Surtam, é muito comum eu receber a partir de setembro, outubro, alunos surtados. E também eu fecho com Dom Bosco, porque ela faz essa parte que a gente chama de cuidar desse lado espiritual também, né? Tanto que é a educação aos olhos de Deus e dos homens. E aí foi inclusive esse slogan que nos atraiu para a escola quando a gente chegou aqui, porque era essa parceria que a gente queria. E hoje, né, a própria OMS determina que saúde é bem-estar físico, social, psicológico e agora espiritual também, né? Então, quando você encontra tudo isso dando um suporte para o seu filho, aí você tem um pacote completo. Mas, como a gente já comentou,
A gente sabe que todo o processo de avaliação já é uma forma de te preparar para os futuros testes da vida, né? Mas se tornou algo tão comum que a avaliação trimestral, a avaliação mensal em si já não era o suficiente. E aí você tocou em um assunto que eu gostaria que a gente abordasse com mais profundidade, que é a questão dos simulados. Aí na sua escola, você tem um simulado intenso, você reclama quando o simulado é intenso? É esse simulado que vai direcionar você cada vez mais para se sair bem em provas muito disputadas. Fala sobre isso, Vitória. Fala para nós, porque essa é uma linguagem que parece comum para vocês, mas com licença, tem muita gente que só vai se preparar no terceiro ano. Fala aí para nós. Conta para nós o que é ser treineira, conta para nós o que são essas técnicas. Esse é o conteúdo principal da nossa entrevista. Queremos poder ajudar outros jovens e adolescentes, inclusive da nossa escola Dom Bosco. Treineiro é aquele que responde o Enem, responde o vestibular, só que ele não pode concorrer realmente àquela vaga porque ele não concluiu o ensino médio. Para você poder fazer matrícula na faculdade, eles pedem teu histórico, teu ponto do ensino médio, então você faz a prova, só que não está valendo realmente alguma coisa. Eu vou puxar o freio de mão. Você que está aí vendo um monte de outras coisas, para um pouquinho e ouve o que ela está dizendo. Ela vai te explicar o que é treineiro. De novo, só mais uma vez, o que é uma pessoa treineira? O treineiro é aquele que não concluiu o ensino médio, mas ele mesmo assim faz o Enem ou qualquer outro vestibular. Ele faz a prova, se inscreve tudo direitinho, só que ele não está realmente concorrendo à vaga porque ele ainda não concluiu o ensino médio. E para que isso serve? Serve para um bocado de coisas. Principalmente para você se habituar com aquela prova que você está fazendo. É porque no meu caso, eu já sabia desde o 9º ano quais provas eu ia fazer quando chegasse no meu 3º ano para valer mesmo. Então, eu sabia que realmente tinha o Enem, tinha a UEMA, a UFT e a Unicamp eu fiz mais no último ano mesmo, porque foi uma coisa que eu decidi naquele ano. Mas enfim, eu comecei a responder o Enem, a fazer o Enem mesmo, não só em casa, indo lá mesmo, inscrevendo no 9º ano. Então pensa, quando eu cheguei no 3º, eu já tinha feito o 9º, 1º e 2º ano. O Enem meu que foi pra valer foi o 4º Enem que eu fiz. E eu só tava no 3º ano, não foi depois que eu já tinha me formado. Então quando eu cheguei pra fazer o Enem, pra valer mesmo, pela primeira vez pra valer mesmo no 3º ano, eu já conhecia aquela prova de cabo a rabo. Então eu já sabia quais conteúdos caíam mais em matemática, eu já sabia como é que eles cobravam linguagem, eu sabia, é claro que no meu ano mudou um pouquinho o esquema de humanas principalmente, mas mesmo assim, a gente já sabe mais ou menos como que é o ritmo da prova. Então eu fazendo todos esses anos, porque tem uma diferença entre eu pegar o caderno e responder na minha casa e eu me inscrever, ter que estar no horário antes do portão fechar, ter que levar meus documentos, saber como que eu vou fazer com o meu celular lá, saber o que eu posso lanchar, o que eu não posso lanchar. Que cor é a caneta. Que cor é a caneta. Então, tudo isso é uma coisa que você pratica. Porque eu acho que se eu fosse fazer o Enem pela primeira vez no 3º ano, eu ia ter ficado muito mais nervosa. Entenderam aí o que é o lance do treineiro? Não é só sobre respostas certas e erradas, é sobre conhecer a ambiência, é sobre conhecer o clima, a energia que é gerado naquele movimento. Tem muita gente que sabe a prova todinha, mas que erra tudo, porque não está acostumado com o ambiente, aquilo gera nele uma certa novidade. Quem já fez isso por 4 vezes, certamente já está pelo menos habituada com tudo, né? Só que eu não treinava só com o Enem, eu também fazia vestibulares tradicionais. E aí foi até quando abriu o curso de medicina aqui em Imperatriz, no SEMA, em 2017, estava no 1º ano. E aí eu fiz no final do ano o vestibular para lá, só para eu poder fazer o vestibular de medicina. Ia ser a primeira vez que eu fazer vestibular específico mesmo. E aí eu fiz a prova, é um ritmo diferente do Enem, o tipo de prova de vestibular tradicional é diferente de Enem, e foi uma coisa interessante de observar também. E aí o vestibular deu certo. Eu lembro até que a gente tinha ido num evento em família e ia sair o resultado do vestibular naquele dia. Aí eu fui a primeira olhar, não falei pra ninguém, fiquei quietinha. E aí quando a gente abriu ali, estava lá o meu nome, no 10º lugar. Dória Kess, nunca mais esqueci. Isso no caso ainda sendo treineira, né? 1º ano do ensino médio. Eu acho interessante essas falas, porque que nós perguntou o que é ser treineiro. O Matheus hoje é treineiro. Né? O Matheus hoje está no 2º ano. No 1º ano ele não fez vestibular como a Vicky já fez, focada porque ela era questão de medicina, mas ele fez o Enem.
E aí nos deu um norte, porque ele nunca gostou muito de linguagem, né? Mas sempre estudou direitinho. E a gente sempre ficava com receio, porque o Enem tem um peso muito grande de redação, né? Então, e Matheus, como é que tá? E a gente começou a ver o Matheus mais focado, a Vitória também dando umas dicas. E ele fez agora o Enem, né, no início do ano, no primeiro ano, e aí veio uma nota de 940 em redação. Então, tá no caminho, entende? Eu faço medicina, mas passei o primeiro período todinho estudando história do SUS. Entendeu? Entender a diferença. E aí as pessoas pensam, pra que eu vou usar? Você vai usar isso sim, nem que seja pra vida, né? E aí, quando veio o resultado da redação dele, foi um alívio, porque, embora ele não goste, mas ele entendeu a importância e se dedicou. Então, um menino de primeiro ano tirou 940 numa redação de Enem, que, aliás, foi a nota da Vic, no terceiro ano. Então, aí você fala, não, ele está no caminho também, entende? Como que é importante a gente colocar ele desde cedo para fazer Enem, e este ano ele vai fazer vestibular da Unicamp, são alguns vestibulares que ele está focado. E para quê? Para quando for o ano que vem, que é o para valer, como a Vic disse, ele já sabe muito bem com o que ele vai lidar, não existe nada de novo, entendeu? Para vocês que estão nos assistindo, nós estamos aqui nessa live super interessante, não dá. Eu até queria muito poder responder todos esses recados, mas não dá. Ao final aqui, nossa querida Vic vai estar respondendo todos vocês, mas pode ir deixando aí embaixo no comentário de vocês as perguntas. Eu sei que quando você tem alguém que tem muito a oferecer, como é o caso dessa família maravilhosa, a família em cor, a família Silva. Quando a gente encontra uma família que tem muito a oferecer, como a família Silva, a gente quer extrair tudo que pode. Mas deixa aí os recados que a gente vai responder logo que finalizar. Eu estou aqui com a Vitória Késia, que passou em 2 vestibulares de medicina, sem sequer ter feito nenhum cursinho vestibular. Mas é tão legal dizer isso, gente. Mas eu fiz questão de reconhecer. Gente, ó, não tem microfone para todo mundo, mas o Levi vai tentar pegar com o microfone ambiente. Vai lá, Levi. Não, de pertinho mesmo, Levi. Filma o homem, Levi. Não, é porque quando viam nós pais nas premiações, né, dos medalhistas olímpicos, a Vitória várias vezes pegou medalha, o Matheus já pegou medalha. As medalhas das feiras científicas, a Vitória foi quantos anos em primeiro lugar, Vitória? Ela tá contando no dedo. 6 vezes. 6 vezes em primeiro lugar a Mostratec. Mostrar. E só que, aí depois que ela passou os vestibulares, né? Nossa, mas ela passou sem fazer um cursinho, mas aí eu fiz questão de chamar a Dona Carmen do lado. Dona Carmen, mas só que eu vou ser muito injusto se eu não reconhecer o trabalho que o Dom Bosco faz. As aulas olímpicas que ela tanto insistia, gente, eu estou pagando o professor, é de graça as aulas olímpicas. Eles iam, participavam, então nada cai do céu, nada é de graça. Mas tem que ter o esforço também dos alunos. E eu fiz questão de reconhecer Dona Carmen, só que isso também não seria possível se não tivesse um quadro de professores como tem aqui, né, que conseguiram passar o conteúdo para eles, e a insistência da senhora também, né, com as aulas olímpicas, com os simulados. Não são todas as escolas que oferecem isso. Então tem o lado do Dom Bosco também que a gente tem que reconhecer. Os meus filhos são bênçãos, mas também eu reconheço o lado do Dom Bosco também. É a parceria da educação, né? Bom, eu vou pegar aqui o microfone, mas eu sei que essa hora a nossa querida Carmen Colombo já deve estar chorando. Ela se emociona quando vê alguém. É uma mulher que eu admiro. Viu? Ela se emociona quando vê que um pai reconhece. E assim, eu já estava aqui na pauta o que ele falou, a gente caminha para o encerramento e vamos aproveitar. Dona Carmen, um abraço. Para mim, como gerente de marketing dessa escola, é uma satisfação enorme vir colher depoimentos como esse, porque eu não me sinto manipulando qualquer coisa. Eu estou tão somente tornando público uma verdade que grita nos corredores do Dom Bosco. E para mim isso é uma satisfação muito grande. Ele foi muito, muito, muito feliz em suas colocações, que você passou sem qualquer vestibular, mas todos os simulados, o seu grupo de estudo e as aulas olímpicas, isso contribuíram, sim ou não? Conta pra gente. Com certeza. Eu não fiz cursinho por 2 coisas. Primeiro, nós já tínhamos aula o dia todo.
E honestamente, eu tenho na minha cabeça que se a pessoa já estudou o dia todo, ainda vai para outro lugar de noite para estudar, nenhum dos dois vai render o tanto que poderia render, sabe? E além disso, eu trabalhava na época, eu dava aula de inglês numa escola, e aí eu não tinha como, sabe? Mas era até bom porque aí eu não ficava o dia todo focada só em vestibular também, porque isso não é saudável. Você formar uma pessoa para estar pronta para o vestibular é um conjunto de fatores. Então nós citamos aqui a questão de ser uma preparação contínua, não só no terceiro ano, citamos a questão dos simulados, mas é sempre bom você ter alguma coisa a mais que te diferencie do teu concorrente. Porque isso é uma coisa muito óbvia quando você é vestibular. Você tem que ter uma coisa que te diferencie do teu concorrente. E não se assustem. É exatamente essa linguagem, essa energia que corre nos vestibulares. Concorrente. Você não tem colega de sala. É tudo querendo concorrer à mesma vaga. Justamente. E no último ano foi mais a questão dos grupos de estudo. Como eu falei, o último ano é mais a questão de revisão. Você não vê nenhum conteúdo novo. Você revisa, talvez aprofunda um pouquinho uma coisa que você já viu nos outros anos. É importante, Vitória, a gente dizer que no Dom Bosco é essa metodologia. Pode ser que em outras escolas, aí no terceiro ano eles ainda... conteúdo novo. Pode ser que em outras escolas, o terceiro ano, eles ainda estejam terminando de dar o conteúdo que não conseguiram dar no segundo. Sim. No Dom Bosco, explica pra gente de novo, no Dom Bosco, como funciona? No Dom Bosco, nós não vemos conteúdos novos no terceiro ano. Você tira esse terceiro ano para poder revisar os conteúdos que você já aprendeu nos outros anos. O máximo que você faz é aprofundar um pouco mais, direcionar esse conteúdo para como o vestibular cobra, mas o ideal é que no terceiro ano você só lapide as habilidades que você já desenvolveu nos outros anos. E na questão dos grupos de estudo, é porque é o seguinte, você passa sozinho, é você quem passa, você não leva uma galera com você garante a sua vaga. Só que é muito difícil você conseguir chegar nisso sozinho. Você sempre tem, no meu caso eu tinha minha família que sempre me apoiou demais, na escola eu tinha os professores sempre tão excelentes, só que eu acho que o que me ajudou a manter a calma, manter a paciência, manter o otimismo naqueles últimos meses do ano, que são muito complicados, foi o fato de eu terem amigos que estavam tão focados quanto eu em conseguirem a vaga deles, sabe? Eu tenho certeza que se fosse eu sozinha, tendo que sozinha focar, sozinha tendo que responder prova, pensar em vestibular, eu ia ficar louca. Eu fiquei um pouquinho louca, mas eu teria ficado mais louca. Então eu acho que o fato de eu ter tido colegas na época que também estavam focados, também estavam atrás disso, me energizava para, não, então eu consigo. Se o pessoal tá me dando força, então eu consigo, sabe? E acaba que, por exemplo, eu tenho mais facilidade para a área de biológicas. Então, a área de humanas, tipo ali, geografia, filosofia, eu já não tinha tanta facilidade. Mas eu tinha um colega que era muito bom nessa área. Então, esse meu colega me ajudava nessa área e eu ajudava o meu colega na área que tinha dificuldades. Ele não sabia sobre biologia, química. Porque acaba que você tá na minha turma tinha o quê? Uns 70 alunos no terceiro ano. Às vezes você não consegue tirar todas as suas dúvidas numa única aula de química, por exemplo. Então, se você tem um colega ali que te conhece, que fala na tua linguagem, te explica ali, com certeza é um aditivo, sabe? Pra você conseguir entender melhor e você sair melhor nas coisas. E nas aulas olímpicas era uma coisa muito boa, porque eu entrava numa sala, tinha no máximo uns 10 colegas meus estudando aquele conteúdo e estando ali porque queriam estar ali. Então até as discussões eram diferentes do que da sala inteira. Então às vezes a gente tinha uma dúvida que era mais profunda e todo mundo entendia o que você estava falando, sabe? E aí os professores tiravam essas dúvidas e com certeza eu me senti muito mais lapidada em química, biologia e física por causa das aulas olímpicas, sem dúvida. O assunto aqui tá tão legal que eu imagino que isso podia estar rodando em rede nacional, não podia? Sério, porque você traz uma clareza muito grande. Eu já tive em diversas situações em que se perde tanto tempo explicando coisas simples que as pessoas já deviam sacar nas primeiras explicações, mas o professor não avança porque senão ele vai deixar muita gente para trás. E quem já está sacando o assunto acha, nossa, que hora a gente passa para a próxima fase. E nas aulas olímpicas é isso, né? Você vai estar lá com quem já te saca, com quem já está com aquele nível de conhecimento igual você. Mas eu acredito muito, Vitória, eu acredito muito que essas suas palavras vão dar um gás a mais para as aulas olímpicas. Quem seria a Vitória sem ter passado pelas aulas olímpicas?
estaria no cursinho agora, tentando passar até hoje. Traz água pra chegar. Nossa! Gente, é verdade, né? Deixa eu formular essa frase. Vitória. Provavelmente. Esse tema nós em casa da mesa. Gente, assim, só pra não demonizar. Só pra... Deixa eu reformular. Não, eu vou reformular daqui, mas ela vai reformular de lá também. Não é que seja errado. Inclusive, nós temos uma série de alunos que passaram com o cursinho. Ela já até chegou a comentar isso agora há pouco. Agora imagina, a pessoa estuda o dia todo, às vezes ainda trabalha, ainda tem que ir para o cursinho. É um desafio mentalmente muito mais desafiador do que você já se dedicar no seu ensino médio, na escola, para que quando chegar esse dia, você esteja com a carga tanto emocional como física, muito melhor do que se você ainda tiver que se desafiar. Mas ela vai reformular do jeito dela. Não, mas aí eu acho interessante, porque ela, assim, como ela falou, as aulas olímpicas eram abertas. E elas são focadas, química, biologia, o pessoal não ia. Não aproveitava o conhecimento, depois tem que ir para cursinho porque não aproveitou quando tinha aquilo disponível. Isso aí eu não posso tirar o mérito da escola. É uma verdade que dói, mas é assim. Mas é a mais pura verdade. Se você tem um serviço que está disponível para você, você não está pagando a mais por isso, você não quer usar, desculpa, mas vai chegar a hora que você vai ter que pagar por isso porque você perdeu uma oportunidade. Dona Sheilani, mas assim, você é mãe, e eu sou gerente de marketing da escola, a gente é suspeito. Vamos deixar ela usar a ética dela. Reformule. Eu acho tão fofa, ela ainda fala com muito cuidado. Vai lá, reformula, Vitória. Olha, para quem não sabe, a maioria das provas olímpicas tem questões de vestibulares. Se você pegar a Olimpíada Maranhense de Química, por exemplo, são as questões mais complicadas de vestibulares específicos, né? Então acaba que, se você pensar bem, estudando para você fazer uma prova olímpica e respondendo uma prova olímpica é uma forma nem indireta, é uma forma direta mesmo de você praticar para o vestibular. Esse aqui é mais usado quando você fala de UEMA, porque a UEMA, quando eu fiz, eram 2 fases. A primeira fase era uma prova toda objetiva, com todas as áreas, e a segunda fase era uma prova aberta, só aberta, com 2 disciplinas específicas do teu curso. Então, na minha segunda fase, eu fiz uma prova aberta de biologia e uma prova aberta de química com a redação. Então, acaba que as Olimpíadas que a gente faz, é matemática, é química, é biologia, é física. Quando eu fui fazer a prova da UEMA, era como fazer uma prova olímpica, porque eram questões específicas de biologia e de química, e era o ritmo de uma Olimpíada. Você tá ali porque você quer a medalha, você quer ali alguma premiação. E no meu caso, a premiação não era uma medalha, mas era uma coisa ainda melhor, que era a minha vaga no curso que eu queria, né? Então, sem as aulas olímpicas, eu com certeza não teria tanto essa prática de uma coisa mais específica que aplica mais para a UEMA, mas muito provavelmente eu não teria passado assim logo de primeira também, porque acaba que a prova de natureza é 1/5 da prova do Enem, então era uma habilidade que eu também lapidei melhor com as aulas olímpicas. Melhorou, né? Muito. Gente, como eu disse, é um conteúdo tão legal que até a gente pede para ter uma censura em algumas coisas, porque o nosso sucesso incomoda. E também porque tem muitos colegas da escola que precisaram fazer cursinhos. Como gerente de marketing da escola, eu fico extasiado com isso. Porque a gente passa o mesmo texto para umas 3, 4, 5 pessoas diferentes. E por mais que a gente queira fazer um copy persuasivo, poderoso, é diferente de ver a pessoa falando, é diferente. Muitos pais às vezes ficam, vantagem essas medalhas, né? Seu filho vai aprender a galgar medalhas. Daqui a pouco é um primeiro lugar, né? E existem Olimpíadas. O caso do Matheus. Existem Olimpíadas e que, se você for medalhista nas Olimpíadas, principalmente as nacionais, você consegue vaga no curso. Por exemplo, Matheus, como é que é? É medalha de física, que tem vaga para física na Unicamp? Gente, ela colocou o Matheus no cenário. Vamos aqui, o ao vivo é assim. Ai. Explica pra nós aí. Ela tá te entrevistando, entendeu? Sim, qual que é a pergunta?
Matheus, eu queria saber aqui, queria que você explicasse aqui pra gente, como que funciona essa questão de premiações olímpicas com ingresso para a universidade? É porque tem algumas universidades que elas criaram o conceito de vagas olímpicas, na qual nos cursos de licenciatura ou bacharelado, por exemplo, medalha de física, você pode ter uma vaga no curso de física. Em algumas universidades, como a Unicamp, a USP, a UFMG, estão aceitando sua premiação na Olimpíada Brasileira como uma forma de ingresso à universidade, sem precisar fazer o vestibular, tanto o Enem como o vestibular tradicional. Então vale a pena, deixa eu pegar aqui, então, dona Sheilani, vale a pena estimular os alunos a irem buscando suas medalhas ao longo do seu história educacional? Com certeza. Então, para quem acha que só tá lá, isso é uma besteira, que não sei o quê. Não, isso aí é o percurso que eles estão aí fazendo para a vida profissional deles. Então, a Vicky, ela teve muito sucesso na de Química, a Matheus na de Física, porque ele decidiu já bem cedo que ele quer fazer Física e existe essa possibilidade dele pegar a medalha e nem precisar fazer o vestibular, né? E ir direto para a universidade. E aí a importância também de colocar eles como os treineiros. Acho bonitinho porque ele já chegou para mim mostrando a nota do Enem e já dando a relação das universidades públicas federais que ele já entraria com essa nota de primeiro ano. Ô, bicho metido. Para falar, parabéns, você está no caminho, é esse mesmo, entendeu? E a gente, nosso papel aqui é motivar, é incentivar. Então, para você que está vendo, está ouvindo esses depoimentos, e agora você entende por que o Dom Bosco dá tanto valor a cada medalha que os seus alunos conquistam. É honra ao mérito? Sim. Imagina o seu filho ganhar honra ao mérito de algo que é disputado a nível Brasil. Ainda que seja só honra ao mérito, já é muita coisa. É por isso que você vê o Dom Bosco dando tanto valor às medalhas que são conquistadas em todas essas Olimpíadas que são feitas pelo Brasil. Ter visto Química e Física 2 anos antes do normal, foi algo que te assustou ou te preparou? Sim, porque no Dom Bosco eu comecei a ver Física e Química no 7º ano, como iniciação a Física e Química. Como assim? Em que ano é que se vê isso nas outras escolas? A partir do 9º ano, geralmente. E eu comecei logo no 7º ano. Acaba que, quando você está no 6º ano, você tem aquela fantasia, meu Deus, Física e Química é uma coisa tão adulta, sabe? Tão ensino médio, assim. E acaba que as pessoas já têm uma resistência para aprender Física e Química, porque na cabeça delas são disciplinas complicadas. Só que quando inseriram pra gente Física e Química no 7º ano, até o nome já dizia, na iniciação a Física e Química, então a gente começou a ver os conceitos mais básicos, e aí foi puxando, e quando a gente viu, a gente estava estudando Física e Química ali no 8º ano. Sem qualquer dificuldade. Já era uma coisa natural, sabe? Era como qualquer outra disciplina. É claro que isso quando você aproveita a oportunidade de aprender logo no 7º ano, né? De você já se dedicar, querer mesmo entender aquelas disciplinas, mas com certeza facilitam demais, porque realmente são disciplinas que geram medo, porque são disciplinas mais complicadas, sabe? Que demandam, assim, de mais atenção para você conseguir entender direitinho. E eu tô fazendo questão de tocar nesses assuntos para mostrar para vocês o que o Complexo Educacional Dom Bosco tem de diferente das demais escolas. Nós estamos aí na fase de matrícula do meio do ano, daqui a pouco a gente já está lá no final do ano também tendo que tomar essa difícil decisão, e eu estou aqui possibilitando que vocês possam acompanhar em loco e perceber tudo que o Dom Bosco tem de diferente das demais escolas para quem sabe você fazer a sua melhor escolha. Última coisa, e prometo, nunca acredito quando o produtor diz que é a última coisa, mas tá valendo. É igual o pregador quando diz, só 5 minutos, né? Nunca. Já tô encerrando. Já nunca entrega. Mas tem outro diferencial muito interessante que eu queria que você ouvisse da própria aluna que hoje cursa medicina, nossa querida Vitória Kézia. Fala para mim sobre a importância das aulas de atualidade. Aulas de atualidades. Saudade das aulas de atualidades, eram muito boas. Calma. Eu digo assim, gente, e puxo assim uma força muito grande para isso, porque todo mundo sabe que por mais que você estude, o Enem sempre é uma surpresa. Por mais que você se dedique e queira estudar todos os conteúdos do mundo, o Enem sempre é uma surpresa. E quem é que prepara mais o aluno nessa direção?
Atualidades. No caso, é porque assim, você pratica a redação nas oficinas de redação, nas aulas de redação e tal. Eu vou usar um exemplo muito claro que foi do meu ano. Eu passei o 9º ano, eu fiz redação sobre intolerância religiosa. No primeiro ano eu fiz redação sobre integração da população surda na educação. No 2º ano, eu não lembro qual que foi. E no 3º ano foi sobre cinema. Eu tinha que falar sobre cinema, uma redação, um texto citativo e argumentativo sobre cinema. E eu acho que quando você chega a fazer uma redação assim, e chega cru, não, eu sei dissertar, eu sei escrever, ótimo, mas você tem que dissertar e escrever sobre cinema, e você tem um tempo máximo, você tem outras questões para resolver também. Então acaba que na aula de atualidades, mesmo que a gente não tivesse visto o tema cinema especificamente, para você acertar o tema específico do Enem, é muito difícil. Só que na aula de atualidades a gente contextualizava. Então, o professor... Tipo assim, o que é que tá rolando hoje que tem grandes chances de cair no Enem? Então o professor trazia, por exemplo, algum desastre ambiental que tinha acontecido. O professor trazia uma lei nova. Um professor antenado além da curva no que se refere à atualidade. Isso. O professor trazia um tema geral. Vamos falar então sobre violência urbana hoje. E trazia, olha, vocês conseguem associar a violência urbana com isso, com isso, com isso. Acaba que eu lembro que a primeira aula de atualidades que a gente teve foi sobre o desastre de Mariana, que tinha acabado de acontecer. Nenhuma prova de Enem vai cobrar um tema sobre especificamente o desastre de Mariana. Só que você consegue pegar o desastre de Mariana e usar como um suporte para falar sobre a questão ambiental. Você consegue trazer para falar sobre questões de infraestrutura. Então, são questões que estão acontecendo no nosso momento que você consegue aplicar em diversos temas, sabe? Então, a questão da atualidade não é você acertar o tema do Enem. É preparar você para você conseguir ali contextualizar em qualquer tema de Enem que aparecer, entendeu? Para vocês entenderem outra vez, faço questão de dizer isso. Não é uma matéria obrigatória, não se exige isso, mas que é algo que talvez você não soubesse. Sim, o Dom Bosco oferece para os seus alunos aulas de atualidade. Estamos aqui caminhando para nossas considerações finais. Manda um abraço aí para os professores que você está tendo agora a oportunidade de honrá-los. Eu sei que quase sempre todo mundo diz, não, eu não vou falar nomes para não esquecer nenhum. Não, eu quero é que você esqueça de alguns e lembre dos que mais te marcaram, de propósito. Fala os nomes. Vai falar os nomes? Eu vou falar nomes. Vai falar os nomes. Trabalho com nomes, Ed. Aí. Bom, como eu falei, desde que eu cheguei no Maranhão, eu só estudei no Dom Bosco. Então, teve professores que chegaram mais no ensino médio, mas tiveram professores que me acompanharam desde o meu 6º ano. A professora Tânia, ela começou comigo dando aula de inglês e de linguagem. Chegou no 3º ano, ela me dava redação também. Então, eu acho que a professora Tânia foi a professora que em linguagens foi a que mais percebeu a minha evolução do 6º ano até o 3º ano. Então, ela já sabia como era o meu estilo de redação, então ela me ajudou demais. O professor Ricardo começou comigo em geografia no 6º ano e foi meu professor de geografia até o 3º ano, inclusive era ele na época que me dava atualidades também. Então esses dois professores foram os que me acompanharam desde o 6º ano. O professor Ribamar também me acompanhou do 6º até o 3º ano. Então são professores que me viram literalmente crescer naquela escola. Mas no ensino médio eu comecei a ter a professora Silvana também. A professora Silvana, assim, mora no meu coração. Ela que orientou o meu projeto de linguagens. Eu desenvolvi um projeto científico no Dom Bosco. No 8º, 9º, 1º e 2º ano. Foram 4 anos lá no Dom Bosco que eu desenvolvi esse projeto de linguagens. E foi a professora Silvana que orientava com a professora Beth. Então foram 2 professoras que estavam ali comigo o tempo todo, tanto que eu passava tanto tempo com a tia Silvana, com ela me orientando. Respira, Vitória, respira. Eu só falo assim. Silvana, ela é desse jeito. Eu só falo assim. Eu passava tanto tempo com a professora Silvana que diversas vezes, sem querer mesmo, eu falava, mãe, assim, mas porque eu passava tanto tempo com ela, eu via ela mais do que a minha mãe de verdade. A minha área, por exemplo, que eu estudo mais, que é mais voltada para biologia e para química, inclusive foram as disciplinas que eu fiz as aulas olímpicas. Seria impossível aqui eu citar nomes sem falar o nome do Amarildo. O Amarildo que ficava com a gente até 9 horas da noite na escola. A gente fechava a escola junto com o porteiro, ali respondendo prova com a gente, mandando bateria de questão pra gente. O Giovanni também com biologia. Então, tipo assim, são professores que eu não estaria aqui se não fosse por eles. E que, como eu falei, ninguém
passa sozinho. A vaga é sua, mas ninguém passa sozinho. Vindo também para física, no segundo e terceiro ano eu tive a honra de aprender com o professor Tarcísio, que é um professor brilhante, ele é muito inteligente e a minha mente ficava assim, pô, com o jeito que ele entende as coisas, as técnicas que ele ensina pra gente para poder entender melhor os conteúdos mais complicadinhos. Então são todos professores que marcaram demais a minha passagem, que eu não esqueço de jeito nenhum e que eu sempre vou citar quando eu falar sobre como eu passei para a faculdade, são esses professores. Ela respirou, gente, até eu tava sem ar por ela. É importante a gente dizer que uma escola como o Dom Bosco é formado por família, aluno, mas principalmente por bons professores. Alguns não estão mais conosco, mas a escola sempre teve o cuidado de buscar os melhores professores para estar passando conhecimento para esses alunos que também falam da instituição. Eu falei da Beth, eu esqueci do FF. Eita! Pelo amor de Deus! E o menino que voltou pro Ceará, gente. O Daniel Mascarenhas, nossa! É notório que quando eles citam os nomes, saltam a mente. Faz aí o pulinho de novo. Não é que eu esqueci, não é que eu esqueci, Então. é porque eu pulei a disciplina de matemática, entendeu? Então, em matemática, eu tinha medo dele, inclusive, quando eu tava no 7º ano, porque ele tinha a cara muito séria, que é o professor Francisco Fernando, o FF. E aí a minha mãe trabalhava na escola ainda, inclusive, eu tava na sala dos professores, e a minha mãe falou: olha, Francisco, ano que vem você vai dar aula pra minha filha. Me arrependo, eu tinha que morrer de medo dele. Mas acaba que foi um dos melhores professores de matemática que eu já tive, e não só isso. O FF não apenas é um professor excelente, ele é uma pessoa excelente. Eu lembro que nos últimos meses, antes do vestibular, acho que na época do vestibular mesmo, nós estávamos tendo uma aula, já estava anoitecendo, estava ficando tarde, e eu tive uma pequena crise de ansiedade na aula dele, sabe? Eu comecei a chorar muito porque na minha cabeça eu não tinha condição de passar, sabe? Foi até acho que entre as semanas do Enem, eu tinha feito a prova de humanas de linguagem e eu bati o pé e disse que não ia voltar no outro domingo para poder fazer a segunda parte porque eu não via sentido, porque eu sabia que eu ia lá para não passar. E aí eu cheguei pra FF e falei: FF, eu não vou fazer essa prova, eu não quero mais fazer essa prova, deixa para outro ano, depois eu me viro. E ele me chamou lá na mesa dele e ele chamava de Kézia. Era um professor, ele e o Giovanni chamam de Kézia. Chamam de Kézia. Ele olhou pra mim assim e falou: Kézia, você se prepara pra isso desde o 8º ano, que foi quando começou a dar aula pra mim. Vai com calma, respira, eu sei quem você é, eu sei a aluna que você é. O professor Ricardo, naquela mesma semana, olhou no meu olho e falou assim: Vicky, eu te conheço desde o 6º ano. Teve alguma vez que Deus te deixou na mão? Mexeu com a fé da menina. Ele falou isso pra mim, e foi uma época em que eu tinha experiências muito fortes na minha fé. Ele olhou no meu olho, nunca mais me esqueço. Ricardo falou pra mim: alguma vez Deus te deixou na mão? Eu falei: não. Aí ele: e por que queria te deixar agora? Olha a hora que é você tá aqui na escola com a gente estudando. Então, tipo, foram professores que ultrapassaram essa questão de me ensinarem, sabe? Mas também de me lembrarem quem eu era, que eu tinha me tornado com eles e que eu tava me tornando em Deus também, sabe? Então, o Dom Bosco tem essa questão de os professores nunca serem só professores, sabe? Serem amigos também, serem conselheiros, serem companheiros da gente mesmo, sabe? O papai tá chorando. Ai, gente, a gente precisa encerrar essa live, né? Porque são, como diz... Ou o apresentador tá chorando. Tu mesmo aqui. Como diz a tia Beth, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. E são muitas emoções, sério mesmo. Cai um cisco aqui no nosso olho. Mas eu acredito que o conteúdo extraído dessa pequena live tenha sido muito mais persuasivo do que qualquer comercial que eu queira fazer. É isso que eu quero levar a você. É a verdade, sem nada para adocicar, sem nada para manipular. Ela disse exatamente tudo o que queria. As minhas anotações aqui se resumem só a isso. Bem básica, bem simples, porque a gente só precisa mostrar o caminho e eles seguem. Vitória, alguma coisa mais que você queira falar? Fica à vontade. Eu tava aqui martelando que... Não sei se tu lembra quando a gente gravou, na época que eu passei, que eu contei
uma experiência que eu tive com Deus? Lembro. Eu queria muito contar de novo, porque é uma coisa que me marcou demais e que eu acho que se eu não contar essa parte, fica mais fácil. Segure logo após dos nossos comerciais. Brincadeira, valendo. E é importante dizer isso, porque a Vitória, ela concluiu em 2019, gente. Ela nem pegou essa avalanche inteira aí de pandemia. Na sala dela tinha 70. Só para vocês terem uma noção. E muito normal, muito comum ela citar uma série de nomes que hoje não estão mais conosco. Uns porque buscaram outros caminhos, outros porque foram promovidos e a maioria por a naturalidade de ter que buscar algo que é melhor. Mas honre todos aqueles que passaram por você, que muito certamente também vão ver essa matéria. Pode? Pode. Certo. Então, no 9º ano, acho que foi a primeira vez que eu fiz pra valer. Na época ainda era a OBM, não era nem a OBMEP, que é a geral, era a OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática. E é uma área que eu acabei não seguindo, mas que eu também sempre gostei muito de matemática. E foi o professor Daniel, que foi o meu orientador nas aulas olímpicas de matemática daquele ano. E eu não cheguei a pegar nenhuma premiação dela, só que foi uma coisa muito histórica também, quando a gente chegou na 3ª fase. E a prova da 3ª fase foi num sábado, no domingo. E o professor Daniel tinha zero obrigação de estar lá comigo, mas eu lembro que no dia anterior ele me ligou em chamada de vídeo, pegou o pincel dele e resolveu a questão comigo no espelho da casa dele. Isso, tipo assim, 8 horas da noite, vi que eu acho que vai cair isso aqui, se cair assim você resolve assim, 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 batata. Cheguei na prova, eu só consegui responder a questão, porque na noite anterior o professor Daniel rabiscou o espelho dele e não levou bronca da escola, que manchou o espelho. E aí a prova foi no sábado, no domingo, e minha mãe me levou lá no Dom Bosco. O professor Daniel foi lá, ele nem podia ficar na mesma sala que eu, né, por causa dessas questões de um fiscalizador lá da sociedade, mas ele ficou lá na sala do SASSI, me esperando até eu terminar a prova para perguntar como tinha sido. Então, uma coisa que marcou muito meu coração, tanto que ele era empenhado realmente em me ajudar a chegar onde eu queria chegar. E eu também não posso esquecer de jeito nenhum da Valéria da Silva. A professora Ada, que coordenava as feiras científicas que a gente fazia, né? E desde o 6º ano que a professora Ada me ajudava com os meus projetos, eu viajei 2 anos seguidos com a professora Ada para o Rio Grande do Sul para apresentar projeto lá. E a professora Ada, eu acho que é um exemplo muito claro também de uma pessoa que não foi só minha professora, foi minha amiga mesmo. Tanto que às vezes no recreio eu ia lá para a sala dela, fofocar com ela, a gente conversava muito. Uma das pessoas que torceu muito por mim quando eu fiz o vestibular e é uma pessoa que mora no meu coração, assim, para sempre, que é a professora Ada. Então, eu não poderia encerrar essa história sem falar do componente principal. Com certeza, eu ter uma rotina de estudo desde que eu comecei a estudar foi importante. Eu ter tido professores extraordinários, estudar numa escola extraordinária foi muito importante. O apoio da minha família foi importante. Mas nem tudo isso junto teria sido suficiente se não fosse pela mão de Deus. E essa parte eu tenho certeza que eu vou chorar, porque é a parte que mais mexe comigo. Para quem não sabe, no 3º ano foi um ano muito difícil para mim. Eu perdi muito peso, eu fiquei um pouco doente, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro demais, sabe? Eu sempre fui assim, me cobro demais. E aí chegou nessa época de vestibular, era aula o dia inteiro e prova todo domingo para eu fazer. Eu já não tinha final de semana, eu não conseguia sair com os meus amigos. E eu tinha o meu trabalho também, e trabalho é trabalho, né? Você não pode deixar de trabalhar bem porque tem outras coisas acontecendo na sua vida. E eu tava muito, muito, muito exausta, eu tava cansada. E aí eu lembro de uma segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019, eu cheguei em casa de um contraturno, eu tinha feito uma prova à tarde. Eu cheguei em casa, meu pai estava até fazendo janta aqui, e eu fui pro meu quarto. E mandaram no grupo lá da igreja um hino que tinham acabado de lançar naquela semana. O nome do hino, para quem quiser escutar depois, é Tudo Sobre Você, do Morada. E eu nunca escuto essas músicas assim contadas no grupo, mas aquela eu escutei. Eu tava sozinha no meu quarto, com a porta fechada, tava escuro, com a janela fechada, eu queria descansar um pouco. E eu coloquei aquele hino pra tocar. E aí, enquanto o hino foi tocando, eu senti o Espírito Santo falando comigo. E eu falei assim pra Deus, falei, Deus, eu tô exausta. E eu não consigo mais ficar planejando tudo. Eu não consigo planejar como que vou fazer no meu trabalho, como eu vou fazer se eu não passar. Se eu passar e não ser aqui, se todos os planos que eu já construí forem desconstruídos, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não aguento mais planejar. E eu senti, eu tava na minha cama, como se alguém tivesse sentado na cama do meu lado. E naquele momento eu abri o meu coração e falei, Pai,
eu não quero planejar mais nada na minha vida, porque aparentemente todo plano que eu faço dá errado. E aí eu falava, por que o Senhor não pode fazer os meus planos, sabe? São planos tão detalhistas, sabe? Eu pensei em tudo. Por que não pode ser assim? E aí Deus falou pra mim, eu vou te mostrar como seria se os seus planos fossem concretizados. E naquele dia em diante eu falei, eu nunca mais vou fazer nenhum plano sozinha. Porque eu podia não ter ideia de como seriam os planos de Deus, mas naquele dia eu percebi que sempre seriam infinitamente melhores que os meus. E aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer essas provas. Se eu passar, amém. Se eu não passar, amém também. E quando eu falei aquilo, eu senti que não era como se eu estivesse falando da boca para fora. Eu realmente estava abrindo meu coração e falando, eu não quero mais o controle de nada. O que o Senhor quiser para mim, eu vou entender que é o que o Senhor quer, porque não tem meu dedo mais em nada. E desde aquele dia, isso vai fazer 2 anos, eu nunca mais tomei nenhuma decisão sozinha. Todas as decisões que eu tomo, é Deus que me convence que é para eu tomar essa decisão. E eu nunca vivi melhor na minha fé, nunca vivi melhor na minha vida sentimental, na minha vida familiar, na minha vida acadêmica. Toda vez que eu sinto que eu tô perdendo o controle, eu fico feliz, porque se eu tô perdendo o controle é porque Deus tá assumindo. E se Deus assume é porque vai dar certo. E é uma coisa que me marcou demais, que me ensinou demais e que eu nunca mais vou esquecer. E é isso. Nossa. O presbítero da benção apostou. A gente esqueceu de pedir a oferta. Quer uma água? Sabe uma água, seu Rio? A escola que vive aos olhos de Deus e dos homens não poderia encerrar uma live coroada de modo diferente. Eu agradeço a vocês que estiveram conosco até agora e a gente se encontra numa próxima live, fazer igual a tia Ada. E esse é o dom em que você confia. Ver você também fazer parte da família Dom Bosco. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar